Amém, 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 amém. Vamos fazer uma oração para a gente dar início à palavra dessa noite? Feche teus olhos por um instante. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos engrandecer o Senhor por tudo que temos vivido, Pai, por tudo que vivemos até aqui, por todas as experiências, por tudo que o Senhor sempre nos deu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante da Tua presença essa noite para, mais uma vez, receber do Senhor. Que o Senhor nos ministre, que o Senhor fale aos nossos corações. Desde já repreendo, Pai, toda e qualquer intenção do inferno de roubar, de matar e de destruir aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas aqui essa noite. Em nome de Jesus Cristo, peço perdão pelos meus pecados, declaro a minha dependência do Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor assuma o controle daqui para frente, Deus. Em nome de Jesus, sei que o Senhor já está no controle desde o início desse culto, mas que o Teu Espírito Santo esteja fluindo daqui para frente agora, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, use a minha boca para falar das Suas palavras e que o coração dos meus irmãos, Pai, seja o solo fértil que a Tua palavra nos diz, que é onde a semente cai, ela cresce e dá bons frutos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo? Queridos, a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9 diz: pois os olhos do Senhor percorreram toda a terra, para se mostrar forte em favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deixa eu ver como que está lá. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Até aqui. Amados, todos os dias, Deus, Ele procura uma oportunidade de fazer uma grande obra, uma grande coisa por você quando o seu coração é perfeito, ou como diz ali, quando o teu coração está entregue a Ele. Então pense nisso, Deus está todo o tempo procurando alguém cujo coração está aberto para receber dele. Todos nós precisamos de milagres. Todos os dias nós precisamos de um pequeno milagre, de um grande milagre. Mas é fato que todos nós precisamos de algo em nossas vidas. Queridos, nós precisamos da graça de Deus, amém? E uma notícia boa para todos nós temos acesso a este milagre. Nós temos acesso àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A obra de Deus, a Bíblia diz que a obra de Deus, né, que a boa, perfeita vontade de Deus, Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Nós precisamos mudar, nós precisamos ter o nosso coração inclinado a Ele. E isso é o que Deus deseja fazer. E sabe, amados, às vezes a gente fica olhando e prestando atenção nas coisas assim. E esses dias, essa semana foi uma semana muito complicada. Foi uma semana muito difícil, onde muitos questionamentos, muitos pensamentos, Cara, foi tenso, foi difícil. Dormindo muito pouco, acordando várias vezes à noite, parando, refletindo. E tem horas que você olha assim, o que está acontecendo? Né? O que é tudo isso? Será que tudo que a gente está vivendo é uma mentira? Né? Eu pensei isso. Será que tudo que a gente está vivendo é uma mentira? Será que a gente está todos esses anos sentando nessas cadeiras, ouvindo uma palavra mentirosa? Isso é algo assim, queridos, que mexe com a gente. Porque eu não posso falar a respeito de outras pessoas, porque, cara, eu estaria sendo leviano e até podendo ser mentiroso. Porque assim, às vezes a gente acha que conhece as pessoas, mas a gente não conhece as pessoas. Quem conhece as pessoas é Deus. Quem sabe da verdade das pessoas é Deus. Nós conhecemos o que as pessoas nos falam, ou aquilo que nós vemos, e que nem sempre o que nós vemos é a verdadeira verdade, mas é o que nos é apresentado, e com base naquilo que você está enxergando, você tira suas conclusões. Você vai tirar, você vai deduzir, você vai interpretar com base naquilo que você acredita,
as experiências que você viveu até então e aquilo que está sendo oferecido para você. Mas o que é verdade, gente? O que é milagre? O que é milagre, hein? Preste atenção, responda para você, o que é um milagre? Uma pessoa cega voltar a enxergar é um milagre? Nossa, é um milagre, é algo sobrenatural. Uma pessoa que não anda voltar a andar, isso é um milagre? Poxa, milagre. Queridos, eu parei e conversei com a Simone e a gente refletindo, nós temos uma verdade que ninguém vai roubar da gente. Ninguém vai tirar de mim, queridos. O fato que há mais de 12 anos eu cheguei nessa igreja destruído, com a minha família destruída, minha casa destruída, usuário de drogas, eu roubava, eu mentia, eu traficava. Então assim, eu era uma pessoa horrível. Eu fazia mal para as pessoas. Eu dificilmente levava um sapo para casa. Engolia um sapo, como que se dizem, né? Eu era uma pessoa que tirava, né? Como que eu posso dizer assim? Que não levava desaforo, essa é a palavra. Sempre queria tirar, né? Tirar a prova real das coisas. Mas o fato é, queridos, que eu tentei terapia, tentei clínicas, tentei remédio, tentei, sei lá, psicólogos, psiquiatras, tudo que me falavam que era possível tentar para eu parar de usar drogas, eu tentei. E para algumas pessoas isso é uma coisa muito longe, porque você nunca usou droga, você nunca experimentou, você nunca nem sabe tipo, o que isso é. Mas para uma pessoa que ficou 10 anos fumando crack, queridos, que andava tipo um andarilho na rua, juntando bituquinhos de cigarro, catando as coisinhas na rua, roubando aqui, roubando ali, para poder fumar uma pedrinha. Quando eu entrei na igreja, queridos, eu tive a experiência de conhecer um homem chamado Jesus. E tive a oportunidade de abrir o meu coração para esse homem e falar assim, eu preciso de ajuda. As coisas, elas mudaram na minha vida. E eu sempre falei, desde o começo, que não foi a igreja que me mudou. Nunca foi a igreja. Foi Jesus. Não foi o meu pastor, foi Jesus. Então, o que aconteceu comigo, queridos, eu era um viciado, era um drogado que provavelmente não estaria mais aqui se eu continuasse naquela vida. A minha vida estava fadada ao fracasso e provavelmente a um cemitério ou provavelmente uma cadeia, alguma coisa nesse sentido. Era a linha que eu estava seguindo. Mas eu tive uma experiência com o Senhor. Eu vivi o milagre. Eu vivi um milagre de uma pessoa que 10 anos estava usando droga e de repente, queridos, de um domingo para uma segunda, eu deixei de usar. De um domingo para uma segunda, eu não fumei mais pedra. De um domingo para uma segunda, de um domingo de culto igual esse aqui, para uma segunda-feira, eu não bebi mais, eu não fumei mais um cigarro, eu não cheirei mais cocaína, eu não injetei mais na minha veia, porque era tudo que eu fazia. Eu usava drogas injetáveis, eu usava drogas, cigarros, essas coisas assim, químicas, enfim, tudo que você possa imaginar eu usava. E de um domingo para uma segunda isso mudou. Essa realidade, ela ficou para trás. Só que assim, quando eu entrei ali, eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu fui tocado pelo Senhor. Algo aconteceu, eu não sei te explicar, não sei descrever em detalhes o que eu vivi naquele dia, mas amados, essa é uma verdade que nunca ninguém vai tirar de mim. Essa é uma verdade que nunca ninguém vai apagar. Nenhuma história, nenhuma falácia, nenhum falastrão, nada, ninguém vai tirar isso de mim. Se essa igreja um dia não existir mais, isso não se apaga. Isso nunca ninguém vai tirar de mim. Porque pessoas elas vão e vêm, gente. Tem pessoas que começam a andar com você, andarão com você por um tempo, e chegará um final do ciclo delas, e passará. Andaram com você por um tempo. Mas nem as pessoas que vêm e vão, queridos, mudará aquilo que eu vivi. Sabe quem pode mudar aquilo que eu vivi? Eu.
se eu abandonar Jesus. Se eu abrir mão de Jesus, se eu abrir mão do meu relacionamento com Jesus, queridos, é uma questão de tempo para eu estar fumando de volta, para eu estar bebendo de volta, e para eu estar cheirando de volta e fumando pedra e tudo que eu fazia. É só uma questão de tempo. Ah não, mas eu sou forte para isso. Queridos, sem Jesus, nós não somos nada, nós somos fracos. Nós achamos que somos fortes, mas sem Jesus nós falhamos. Com Jesus a gente já falha, imagine sem Ele. Com Jesus já cometemos equívocos, imagine sem Ele. Então, amados, eu vivi um milagre. Eu vivi um milagre e a minha história se tornou um milagre para muitas famílias. Para muitas pessoas que ouviram esse testemunho, foram tocados, se converteram, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo e deixaram de usar a droga por causa disso. Abandonaram aquele caminho e foram para um caminho decente. Por quê? Porque ouviram um testemunho, ouviram alguém, poxa, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Se esse cara se esforçou e conseguiu fazer, também. Amados, mas o que é um milagre para você? O que seria um milagre para você hoje, nesse dia? Alguém voltar para Jesus? Ou uma doença que precisa ser curada? Ou um rombo financeiro que precisa ser suprido? O que seria um milagre para você hoje? A gente precisa olhar com esses olhos assim, queridos, o que nós estamos buscando? O que nós necessitamos? O que nós precisamos? E o que é a nossa verdade? Nós podemos descrever um milagre, queridos, como um acontecimento que está além do poder de qualquer ser humano. Um evento além de qualquer lei física, uma ocorrência sobrenatural ou algo maravilhoso provocado por Deus. Isso é um milagre. Às vezes a Bíblia se refere a isso como obras poderosas ou coisas maravilhosas. Amados, se os milagres funcionam de forma contrária à lógica humana, então você espera que o incomum ou o inesperado aconteça sempre que você ora por um milagre. Aquilo que é incomum, aquilo que é impossível aos homens. E por que a minha situação era um milagre? Eu estava 10 anos tentando sair, cara. 10 anos tentando mudar essa história e nada mudava. 10 anos querendo fazer alguma coisa diferente. Amados, quando Deus está operando, Ele se especializa em coisas que as pessoas dizem serem impossíveis. Eu e a Simone éramos pessoas céticas, pessoas que não acreditavam nessas coisas. Eu não acreditava em milagres, eu não acreditava em Jesus Cristo. Eu só passei a acreditar em Jesus Cristo quando eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Porque eu era uma pessoa que dificilmente entraria numa igreja, dificilmente buscaria o Senhor Jesus Cristo para um relacionamento, porque o meu coração era duro. Meu coração era muito duro, gente. Muito duro. A gente estava envolvido em cada situação, em cada história, queridos, que quando você está no meio da maldade, teu coração ele se torna uma pedra assim que é impenetrável. Então nenhuma palavra de evangelística tinha poder para avançar ali. Mas Jesus tem esse poder. Jesus ele tem esse poder de ultrapassar, queridos, essas barreiras. Mas tem uma parte que é nossa nessa história. Tem uma parte que depende de mim, depende de você, que é o querer viver aquilo ali, o querer fazer parte daquilo ali, o querer se esforçar para acreditar. Porque às vezes, queridos, a gente olha as coisas acontecendo do nosso lado, nós conseguimos, tirar conclusões precipitadas sobre as coisas que estão acontecendo do nosso lado, mas isso não é de Deus, ou isso é de Deus, ou isso, cara, quem sabe o que é de Deus é Deus. E quando nós estamos nos relacionando com Deus, nós conseguimos discernir as coisas que Deus quer para nós, irmãos, para nós, para cada um de nós. Então assim, Deus ele se especializa nas coisas que são impossíveis para o homem. Aqueles que estão perto de Deus e são obedientes a Ele e têm fé nele, essas pessoas experimentarão o seu poder milagroso.
É por isso que nós precisamos clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso que o Senhor opere na minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor toque esta área da minha vida. Se você clamar a Ele assim, e Ele, queridos, vir o seu coração, Ele responderá. Mas, amados, às vezes a gente está falando assim: Senhor, eu preciso de um milagre, mas eu não creio nesse milagre. Eu não creio que Ele pode fazer. Muitas vezes eu estou orando, estou falando para Deus as coisas, pedindo ajuda para Deus e conversando assim, mas eu mesmo não creio naquilo que eu estou falando e fazendo. Queridos, eu preciso acreditar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não crer que aquilo que eu estou fazendo é verdade, dificilmente haverá sobrenaturalidade. Dificilmente haverá manifestação de poder do Senhor. Dificilmente haverá, queridos, situações que possam acontecer diferente do natural. Quem precisa de um milagre, queridos? Amados, talvez nesse momento aí dentro de você, talvez aí você, nesse momento você esteja pensando: Senhor, eu preciso de um milagre. Não sei dizer em qual área da sua vida isso seria necessário, mas com certeza, queridos, Deus, Ele já conhece a sua necessidade. Deus já sabe da tua necessidade. Ele sabe cada dia, cada momento, cada minuto. Eu disse para você, essa semana foi horrível, querido. Se eu pudesse apagar essa semana, eu apagaria, mas eu não posso fazer isso. Então eu tenho que aprender com ela. Amém? Porque os dias difíceis, eles nos ensinam. Os dias difíceis, queridos, eles nos fortalecem, eles nos levam a outros níveis. E eu estava lá no secreto, conversando com o Senhor e pedindo para Deus: por favor, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu não sei se você já teve a sensação, queridos, de falar: Pai, fala comigo, responde minha oração, responde minha oração. E aquele silêncio. Você não ouve nada. Nenhuma resposta. Nada, 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 nada. Queridos, você sabe que quando Abraão ouviu a voz: sai da sua terra, da tua parentela e vá para o lugar aonde eu estou te mandando, até que Deus encontrasse ele de novo naquela tenda e falasse para ele: vem cá, conta as estrelas dos céus, se passaram anos em silêncio. Anos em silêncio, onde ele só teve que obedecer aquele primeiro comando. O primeiro comando que era: sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar aonde eu estou te mandando. Mas ele nem sabia para onde ele estava indo. Ele só obedeceu e seguiu. E foi, e o silêncio veio. Ele não ouviu mais a voz de Deus durante aquele período. Aí até que Deus aparece de novo. E amados, Deus, Ele já conhece a nossa necessidade. Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 1, vamos lá. Ele fala: no princípio, coloca pra gente, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele diz, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí então Deus disse: haja luz. E o que nós temos aqui, queridos? Um milagre. Em meio a uma escuridão, Deus deu um comando. E o comando simplesmente aconteceu. Só que vocês conseguem se atentar em algo antes? Quem que estava, queridos, quem que se movia sobre a face das águas? Quem que se movia em meio àquela escuridão? O Espírito de Deus. Então isso começa a nos ensinar algo muito importante, amados. O Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. Então foi depois disso que Deus falou e as coisas começaram a acontecer. Na Bíblia nós podemos ver que Deus fez muitos milagres através de Moisés. Amados, Moisés, ele estava tão perto de Deus que a unção sobre ele era tão tremenda que ele partilhou desta unção com outras pessoas.
Num determinado momento, Deus tomou parte do Espírito que estava sobre Moisés e dividiu entre outras pessoas, que eram os líderes que ele estava levantando. Então, amados, Moisés se movia em milagres, mas o Espírito de Deus estava sobre ele. E aquilo que estava sobre ele, ele começou a compartilhar com outras pessoas. E essas pessoas também, queridos, começaram a viver as experiências que ele estava vivendo. Então, qual era o segredo do poder milagroso de Moisés, queridos? A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente milagroso de Deus. Tá, vamos voltar lá para o começo dessa ministração. Poxa, eu não queria nada. Ou melhor, não é que eu não queria nada. Eu queria, queridos. Como eu queria deixar de usar droga. Eu não conseguia. Eu me esforçava ao máximo e não conseguia. Eu tinha vontade todos os dias de parar e não conseguia. E eu me lembro que algumas pessoas, queridos, começaram a falar algo, trazer algo, declarar algo, profetizar algo. E por mais que o meu coração duro, escuro, não recebia aquilo ali, algo do Senhor já estava naquele ambiente. Algo de Deus já estava se movendo, queridos, em meio àquela escuridão que eu estava vivendo. E um dia o Senhor só falou: haja luz. E aconteceu. Então, amados, o que eu estou tentando te passar? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de José. Qual que era o segredo de José do Egito? Por que ele estava em sintonia com Deus? Amados, era porque o Espírito de Deus estava nele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre aquele homem. Davi foi um rei e guerreiro bem-sucedido, por quê? Porque tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. E queridos, numa das orações de Davi, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Ele sabia que aquilo estava sobre ele, e ele pede para Deus: não retires de mim o teu Espírito. E quando ele faz essa oração, foi no momento que ele errou, o momento que ele vacilou, o momento que ele pecou. E ele clama para Deus assim: Senhor, tira tudo de mim, só não tira o teu Espírito. Pode tirar todas as coisas que eu conquistei, todas as coisas que eu tenho, pode tirar tudo de mim, só não tire a tua presença. E muitas vezes nós estamos muito preocupados, queridos, com o que nós perderemos, mas não a presença do Senhor. Amados, o nascimento milagroso de Jesus, ele foi realizado através do poder do Espírito Santo. Os anjos disseram a Maria que o Espírito de Deus a cobriria. Lá em Lucas 5,17 nós lemos: e aconteceu num certo dia, enquanto ele ensinava, que ali estavam fariseus e doutores da lei, vindos de todas as cidades da Galiléia e Judéia e Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. O Espírito de Deus estava sobre ele. Então, queridos, o poder de Deus, ele tem que estar presente para que a cura ocorra. Para ter uma manifestação milagrosa de Deus nesse lugar, queridos, o Espírito Santo tem que estar nesse lugar. Para que você possa viver uma experiência incrível e sobrenatural com o Senhor, o Espírito de Deus tem que estar sobre a sua vida. Então, amados, o poder do Espírito Santo é o poder de operar milagres de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem, curando os oprimidos. Daí, pois, Deus estava com ele. A Bíblia descreve várias cenas, vários exemplos de Jesus Cristo operando milagres. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então Jesus moveu-se sob unção. Os apóstolos também foram movidos pelo poder do Espírito Santo. Queridos, lá em Atos, quando você vê depois de Pentecostes, o que começa a acontecer? Eles começam a operar milagres. Quando eles saem em missão, que Jesus Cristo enviou 2 em 2, Jesus Cristo falou assim: estou dando para vocês nesse momento poder, mas haverá o dia que ele virá e estará sobre vocês. E eles saíram, fizeram milagres. Depois o Espírito Santo veio sobre eles em Pentecostes também. Então, amados,
O Espírito Santo tem que estar sobre nós. Quem aqui tem desejo de ter o Espírito Santo sobre a sua vida? O Espírito Santo, ele não descerá nem se moverá livremente se ele estiver entristecido ou apagado. Como assim, pastor? Queridos, é desejo do Espírito Santo vir sobre nós. É desejo do Senhor vir sobre a vida de cada um aqui. Mas às vezes, queridos, ele não consegue, porque o Espírito Santo também entristece, se entristece. Quando nós não estamos nos esforçando para que isso aconteça, gente. Quando nós não estamos nos dedicando para que isso aconteça. Então, queridos, o que nós fazemos? Nós apagamos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. Uma vez que você se rebele contra o Espírito de Deus, ele se afastará silenciosamente e nada acontecerá. O Espírito Santo pode ser resistido. Muitas vezes, queridos, nós nos esforçamos para resistir à vinda do Senhor sobre as nossas vidas. Nós resistimos, nós lutamos contra Ele. Por quê? Porque a nossa mente nos convence que aquilo não é verdade. A nossa mente, ela se esforça ao máximo para dizer assim: não, isso daí é história. E a gente cai nesse tipo de história, queridos, e sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele não tem liberdade para vir, porque ele foi resistido, ele foi impelido. Então, amados, o que significa resistir ao Espírito Santo? Significa rebelar-se contra a sua convicção. Quando as pessoas se recusam a entregar tudo a Jesus, elas vivenciam apenas pequenos milagres, pequenas experiências. Para mim, esse foi o maior de todos os milagres. Porque Deus me resgatou, queridos, de um inferno que eu vivia há 21 anos. Não estou falando de 21 dias, estou falando de 21 anos. 21 anos vivendo naquilo ali, queridos. Então, assim, quando eu me converti, eu tinha mais tempo na droga do que de vida. Ou melhor, mais tempo com a droga do que sem a droga em toda a minha vida. Tudo que eu fazia era em volta da droga. Tudo que eu vivia era em relação da droga. Mas o Espírito Santo veio, queridos, e algo aconteceu. E depois disso, acabou? Não. Depois disso, eu vi a minha família ser restaurada. Eu vi a minha família sendo restaurada, queridos. Eu vi a minha casa sendo restaurada. Sabe o dia que a gente pôde mobiliar a casa de volta? Aquilo foi a maior vitória da minha vida. Por quê? Porque eu tinha fumado todos os móveis, todos os utensílios, eu tinha fumado todos os eletrônicos, os eletros, o que tinha dentro de casa eu fumei. Aí quando a gente conseguiu mobiliar de volta, que eu olhei, sabe, e eu pude entrar dentro da minha casa são, e com a casa mobiliada, organizada, reconstruída, aquele foi outro milagre que eu vivi. Outro milagre. Quando eu pude pagar todas as minhas contas, queridos. Eu devia rios e rios de dinheiro para agiota, para banco, para todo mundo eu devia dinheiro, para traficante. Meu Deus, o que eu devia de grana? Era muita grana. E de repente, queridos, quando chega um dia, eu já estava caminhando com o Senhor, já estava andando ali há algum tempo. Aí de repente, sabe quando você chega e paga o último real? Você chega assim, tá pago, não devo para mais ninguém. Esse foi outro milagre na minha vida. O milagre de você poder, sabe, sanar todas as suas dívidas. Deus te dando a oportunidade de uma nova vida, uma nova criatura, viver coisas novas no Senhor. Mas, amados, algo teve que acontecer. O Espírito Santo teve que vir sobre mim para me convencer de que eu precisava fazer aquelas coisas, para me convencer de que eu precisava restaurar a minha casa, que eu precisava pedir perdão, que eu precisava ir lá corrigir as coisas, o meu comportamento, as minhas atitudes. Coisas que eu fazia, queridos, antes eu passei a deixar de fazer. Palavras que eu falava antes, eu passei a parar de falar. Então assim, a gente foi vivendo milagres um atrás do outro. Minha vida profissional, ela foi restaurada. Eu sempre falei para vocês, queridos, eu sou um pastor voluntário.
Eu saio da minha casa para vir pregar a palavra porque eu sou voluntário do Evangelho. Eu gosto de pregar a palavra, mas eu não recebo pela palavra. Eu não vivo, eu não recebo salário pela palavra. Pelo contrário, queridos, a gente investe para pregar a palavra. Porque o que Deus fez na minha vida foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu me alegro em sair da minha casa para pregar a palavra. Eu poderia fazer disso aqui um comércio, mas não é o meu propósito. Não é para isso que eu fui chamado. Por isso que Deus restaurou a minha vida profissional. E através da minha vida profissional, queridos, eu consegui sanar as despesas, sanar todas as contas, todas as dívidas que a gente tinha, e a gente poder viver a vida que a gente leva. Então, amados, a gente foi vivendo milagres atrás de milagres, milagres atrás de milagres. E não só vivendo os milagres, a gente pôde ver milagres acontecendo na vida de outras pessoas. Pessoas que começaram a andar junto, começaram a se aproximar. E pessoas, queridos, que eram tão pior que eu. E as suas vidas também foram restauradas, foram mudadas, foram sendo consertadas, foram sendo arrumadas. Ainda estão em processo, muitos outros já estão um pouquinho mais avançados, outros nem tanto, mas estão, queridos, não estão parados. As coisas estão acontecendo. Então, assim, uma vez, queridos, que você se aproxime de Deus com a expectativa de que Ele tem todos os poderes e pode fazer todas as coisas, você viverá o milagre. Você viverá. E não necessariamente o milagre é, queridos, que o mar se abra. Às vezes o mar não vai se abrir. Mas só o fato, queridos, de você poder nadar no mar já é um milagre. Só o fato de você poder tocar o mar já é um milagre. Muitas coisas, queridos, não vão ser do jeito que nós queríamos que fosse. Mas o fato de nós estarmos aqui hoje e declarar para Deus canções, louvar a Deus, falar com Deus, queridos, isso já é um milagre. Muitos de nós aqui sabem aonde estariam se não fosse Jesus na sua vida. Muitos de nós aqui sabem, queridos, o lugar que você estaria nesse momento. Assim como nós sabemos que muitas pessoas que um dia deixaram de andar com o Senhor, onde elas estão hoje? Voltaram, queridos, para o lugar onde tinham saído, onde Deus tinha tirado. E cada vez a gente volta mais cego para esse lugar. Mais cego, cada vez nós estamos mais cegos. Por quê? Porque o coração endurece tanto, 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 queridos, que a presença do Espírito Santo não pode mais habitar no seu coração. Então, amados, quando nos apresentamos a Deus de forma indiferente à presença dEle, nada acontece. Amém, irmãos? Quando nós nos apresentamos de forma indiferente a Deus, nada acontece. Quando viemos a Deus com a intenção de apenas reclamar dos nossos problemas a Ele, nada muda. Quando nós estamos buscando Deus, queridos, somente para colocar problemas diante dEle, nada muda, queridos. Nós temos que buscar Deus, queridos, porque Ele é Deus. Nós buscamos Deus, queridos, porque Ele é o Senhor e eu quero estar na presença do Senhor. Você não precisa reclamar dos seus problemas, porque Ele conhece os seus problemas. Ele sabe das tuas necessidades. Claro que a gente ora, claro que a gente pede para Deus. Mas antes, querido, de pôr problema diante de Deus, coloca a tua adoração, coloca o teu louvor, coloca a tua gratidão. Abra teu coração e deixa Deus trabalhar nele. Fala: Deus, se o Senhor não mudar nada na minha vida, mesmo assim eu vou te adorar. Se o Senhor não mover, não mudar nada na minha realidade, mesmo assim eu vou te adorar. Querido, Jeremias 29, versículo 12 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que é procurar a Deus de todo o coração, irmão? O que é buscar a Deus de todo o coração? E a Bíblia está dizendo aqui que a gente vai achá-lo, encontrá-lo. Ele vai nos ouvir quando isso for de todo o coração, de toda a intensidade do nosso coração. Tem coisas que nós fazemos na nossa vida, aqueles que nós colocamos todo o empenho que nós temos.
toda a dedicação, todo o esforço. E eu te convido, queridos, a fazer igual ou melhor do que você faz para buscar a Deus. Igual ou melhor que você faz, que você se empenhe tanto quanto você se empenha para alcançar os objetivos que você tem na sua vida, mas faça isso para alcançar a presença do Senhor. Faça isso para você alcançar, queridos, esse relacionamento, para que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre você. Precisamos nos apresentar a Deus com grandes expectativas. Quem aqui precisa de um milagre, irmãos? Eu quero te falar que existe um milagre que é maior do que todos os milagres que Deus possa operar em sua vida. Como assim, pastor? Qual seria, queridos? Amados, devemos saber que o maior milagre que podemos ter é a nossa salvação. De que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, quando isso for resolvido, outras coisas se seguirão. Então, se você não está salvo, o melhor a fazer é clamar pela salvação. Agradeça a Deus por suas misericórdias. A salvação, ela é oferecida gratuitamente, queridos. Você não fez nada para merecê-la. E nada que você vai fazer é o suficiente, queridos, para pagar o preço. Mas Jesus já pagou o preço por você. Jesus já pagou esse preço. Queridos, para algumas pessoas o mais importante seria ser atendido em sua necessidade agora. Mas não querem se converter a Deus, não querem mudar seus hábitos para agradar o Senhor, não querem aprender sobre a vontade de Deus, apenas querem ser atendidos. Não é assim que nós vivemos o milagre. Não é assim que nós alcançamos este milagre, queridos. Precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer a nossa necessidade de Jesus, precisamos nos converter. Haverá um dia em que nossa vida terrena chegará ao fim. Amados, existe um dia onde a história acaba, para cada um de nós. E quando isso acontecer, nós podemos ouvir duas frases do Senhor. Uma delas está em Mateus 7:23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é uma das frases que nós podemos ouvir. A outra está escrita em Mateus 25:21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Se entende, queridos, que o que Deus deseja é te falar a segunda frase? Quem quer ouvir a segunda frase? Se esforça, irmão. Se esforça. Não é erguer a mão na igreja e dizer que eu aceitei Jesus Cristo, queridos, que vai te levar a esse encontro. É permanecer na presença do Senhor que vai te levar a esse encontro. É permanecer, queridos. Mas preste atenção, o que é iniquidade? O que seria iniquidade? Consegue tirar um pouquinho o volume, André, por favor? O que é iniquidade? Iniquidade, queridos, é aquele pecado que você sabe que é pecado e continua praticando. Isso é iniquidade. Sabe aquele pecado que você sabe que está errado e mesmo assim você faz? Isso é iniquidade. Então, queridos, a palavra está dizendo ali que aqueles que permanecem na iniquidade, não se arrependem deles, um dia chegarão diante da presença do Senhor e você vai falar assim: poxa, eu nem te conheço. Então, amados, o que nós precisamos fazer? Nos converter. Nos converter disso. Mudar esta realidade. Sair desse cenário. Poxa, errei até aqui, beleza. Perdão, Senhor, não vou errar mais. Mas e se eu errar amanhã? Se esforça para não errar de volta. Se esforça, queridos. Se esforça. Muitas pessoas são reprovadas nos exames porque não se preparam para eles. Amados, você só recebe aquilo que está pronto e preparado para receber, amém? Você só vai receber aquilo que você está preparado e pronto para receber. O semeador, ele saiu a semear. Quem conhece essa história? Queridos, vou falar algo para você, não tinha nada de errado com o semeador, assim como não tinha nada de errado com a semente. O que tinha de errado era o solo. O solo tinha problema. 3 tipos de solo, um era bom. Melhor, eram 4 tipos de solo e um era bom.
Então você tem que se colocar à disposição de Deus. Abandone a preocupação e a ansiedade e coloque-se à disposição dele. Se coloque, queridos, à frente do Senhor. Ei, amados, quem aqui já viu médico na rua? Não tem médico na rua. Quem aqui já viu médico na rua gritando: ei, você está doente? Vim aqui para te atender. Quem já viu isso? Porque médico não sai na rua procurando doente. Médico está no hospital esperando o doente ir atrás dele. Amém, queridos? Ei, é igual aqueles vendedores lá de roupas, daquelas lojas chique. Já viu eles abordando pessoas na rua? Quer comprar um calçado? Quer comprar uma roupa? Não. Amados, quem está usando roupas velhas que precisa de roupas novas, sim ou não? E quando a gente precisa de roupas novas, o que a gente vai? A gente não vai na loja procurar o vendedor para ele nos apresentar as roupas? É assim ou não? Sim ou não? Amados, você já viu um barbeiro arrastando as pessoas para dentro da sua barbearia para cortar o seu cabelo? Fazer a sua barba? Não. Pelo contrário, você tem que ligar e marcar a hora, senão você não consegue vaga. Amados, você já viu um vendedor de sabonete sair correndo atrás dos pedidos para vender sabonete? Sim ou não? Não, quem está fedido que tem que ir atrás de sabonete. Queridos, esteja preparado. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: esteja preparado. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, irmão, esteja preparado. Enquanto pessoas estão perdendo tempo com picuinhas, enquanto pessoas estão perdendo tempo, queridos, com coisas que não precisariam estar perdendo tempo, o tempo está passando. O tempo está passando. Às vezes você está investindo tanto o teu tempo, queridos, com coisas que você não precisaria fazer, você não foi chamado para fazer, e não está agregando nada na vida de ninguém. Pelo contrário. Muitas vezes, queridos, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Quando a gente vê, a gente passou anos fazendo a coisa errada. Esteja preparado, irmão. Se aproxima de Deus, começa a orar e perguntar para Deus: Senhor, mostra-me aquilo que o Senhor vê em mim. Mostra para mim o que o Senhor está enxergando de mim. Deixa eu enxergar como o Senhor me vê. Mas esteja preparado para ver com os olhos do Senhor, queridos. Porque às vezes isso pode nos assustar, mas é uma grande oportunidade de nós mudarmos. É uma grande oportunidade de a realidade que nós estamos vivendo ser uma realidade diferente. Vocês estão aqui, irmãos? Amados, antes que o nome de Jacó pudesse ser mudado, ele ficou a sós com Deus. Ele se tornou espiritualmente agressivo em oração. Houve uma preparação. Antes que a viúva de Sarepta pudesse receber a abundância, ela entregou tudo que ela tinha ao profeta. Apesar de saber que não havia mais nada em que se apoiar, queridos, ela colocou tudo diante do Senhor. Antes que Naamã pudesse ser curado, ele abandonou o orgulho dele, ele obedeceu o profeta, ele tomou banho numa água suja, então veio a cura. Houve preparação. Identifique aquilo que você precisa agora. Não faz sentido uma pessoa chegar diante do Deus vivo, do Deus ilimitado, com incredulidade no coração ou sem a fé que muitas coisas poderiam acontecer. Amados, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Não faz sentido chegar diante da presença desse Deus todo-poderoso acreditando que Ele não pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode mudar, Ele pode construir, Ele pode consertar, Ele pode, queridos, refazer todas as coisas. Um estalar de dedos do Senhor cai tudo, um estalar de dedos do Senhor se levanta tudo. Então não existe coisas impossíveis para Deus, não existe coisas perdidas para Deus.
Não existe pessoas, queridos, que não tem mais jeito. Porque se essa pessoa se arrepender, tem jeito. Se essa pessoa quiser se consertar, tem jeito. O que existe são pessoas que não querem se consertar. O que existe são pessoas que não querem se arrepender. Que não querem abrir mão do orgulho, da vaidade e se humilhar diante do Senhor. Porque se nós quisermos, queridos, existe mudança, existe restauração, existe transformação. Ofereça seu clamor a Deus agora. Repete comigo assim, mas bem forte, irmãos. Bem forte. Para romper esse teto aqui. Ele não vai cair, não se preocupe, amém? Mas vai ultrapassar, quem crê. Então repete assim: Deus, preciso de um milagre. Amém. Que Deus ouça o seu clamor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que o louvor venha para cá. Eu estou indo para o final desse culto, mas eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não precisa apagar a luz lá não, tá? Pode deixar acesa por enquanto. Caso ainda você não tenha nascido de novo, eu quero que você experimente esse poder. Eu quero que você experimente essa visitação do Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo vem sobre mim, pastor? Quando eu crendo. Ou seja, quando eu em fé recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu creio no que Jesus é, o que Ele fez, e eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida, queridos, e então a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre nós. E eu quero que você experimente esse poder da presença do Senhor na sua vida. Queridos, o poder de libertação de Deus, a manifestação do poder de Deus. Eu quero que você veja o impossível acontecer. Mas a primeira coisa, o Espírito Santo tem que vir, irmãos. O Espírito Santo tem que estar sobre você. Lembra-se de Gênesis 1, versículo 3. O Espírito Santo se movimentava sobre as águas. Então veio o comando do Senhor. O Espírito Santo, ele vai passar a se movimentar sobre você, sobre a sua vida. Ele vindo sobre o seu coração, queridos, ele esquadrinha o seu coração. Ele identifica a sua necessidade, queridos, e um comando de Deus, uma palavra de Deus pode mudar tudo. Toda a realidade. Eu quero que você seja visitado, queridos. E se você estiver pronto para fazer isso, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de receber Jesus Cristo na sua vida, nós vamos entrar no momento de adoração. Mas antes de entrar nesse momento de adoração, eu quero te convidar a deixar o Senhor entrar em você. Se esse é o desejo do seu coração, se coloque em pé. E assim como a gente clamou a Ele que nós precisamos de um milagre, nós vamos orar de volta, queridos. Eu quero te pedir para que você, crendo no teu coração, você repita uma oração comigo. Que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, sou um pecador. sou um pecador. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Limpa-me com o seu sangue. Limpa-me com o seu sangue. Estou dizendo adeus ao diabo. Estou dizendo adeus ao diabo. Estou entrando no reino dos céus. E estou entrando no reino dos céus. E essa noite E esta noite eu o recebo eu o recebo como meu único como meu único Senhor Senhor e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Pai, te agradecer. Agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de um passo em fé, ser tocado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ser visitado por Ti. No nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor conhece o coração dos Teus filhos, sabe, Pai, as lutas, sabe, Pai, tudo aquilo que eles precisam. Muitas vezes nós chegamos diante da Tua presença colocando, Pai, aquilo que nós queremos. Mas eu oro para Ti que o Senhor venha com aquilo que nós precisamos, Senhor.
Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos ser visitados pelo Senhor. Nós precisamos, Senhor, estar diante da Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A obra que o Senhor começou, Pai, na vida dos meus irmãos, na vida de cada um deles aqui, Deus. Eu peço que o Senhor continue fazendo. Continue, Pai. Continue trabalhando, continue operando, continue fazendo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Irmãos, todos nós já vivemos experiências com o Senhor. Todos nós já tivemos dias de experiências incríveis e dias de silêncio, dias aonde o Senhor não falou nada. Mas eu peço para você que você continue acreditando. Não busque a Deus, queridos, por causa de um pastor. Pessoas, elas nos machucam, elas nos frustram, elas nos decepcionam. Até aquelas pessoas que a gente acha que nunca fariam parar. Até aquelas pessoas que a gente acha assim, que a gente considera os nossos melhores amigos. Elas têm a capacidade de nos frustrar e nos machucar. Mas busque Jesus, queridos, porque Ele é Jesus. Porque Ele é aquele que nos amou, é aquele que deu a sua vida por nós. Não busque Jesus por causa da placa de uma igreja. Buscar Jesus, queridos, não é moda, é necessidade. Muitas pessoas se achegam às igrejas por moda, porque é moda. Mas nós temos que buscar a Jesus porque é a nossa necessidade. Que nós precisamos. Porque nós necessitamos disso. Como nós cantamos aqui, nós precisamos nos lamentar dos dias em que não entregamos a Ele o melhor. Nossa melhor oração, nossa melhor adoração. No dia em que nós não nos dedicamos a Ele. Mas nós podemos fazer diferente, nós podemos nos esforçar e fazer. Queridos, algo muito grande está vindo. Algo muito poderoso está por acontecer sobre esta nação, sobre este país, queridos. Nós estamos vivendo um momento onde, queridos, a perseguição já começou. Há a perseguição de fora, há a perseguição de dentro. Nós já estamos vivendo esse momento. Naqueles dias haverão rumores de guerras. Haverão guerras, nações contra nações, tribos contra tribos, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Isso é uma realidade hoje já. Isso não vai chegar, já chegou. Já é presente, irmãos. Hoje já existe isso. Quando a Bíblia está falando de irmãos contra irmãos, ela não está falando da família somente. Ela está falando do corpo. Está falando do corpo de Cristo. Está falando da igreja. Muitas vezes a gente está tão preocupado com isso, com a vida do irmão. Estamos deixando de nos preocupar com as nossas vidas. Se nós estamos indo para o lugar que Deus queria que nós estivéssemos, se nós estamos no centro da vontade dele, se nós estamos vivendo os planos de Deus para as nossas vidas. Quando eu me converti, irmãos, eu só queria deixar de usar droga. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia, não tinha nada com Jesus. Eu só queria deixar de usar droga, e isso aconteceu. Eu fiquei tão grato a Deus, porque aquilo tinha acontecido.
que eu queria fazer parte daquilo que ele estava propondo. E eu me lembro que um dia um profeta, ele estava de costa para mim, e ele começou a falar, e ele estava contando uma história. Ele, olha, eu estou contando uma história, aprenda essa história. E começou, e foi desenrolando aquela história, foi falando aquela história. E eu fiquei olhando para ele, eu falei, mas esse cara está falando da minha história. Só que ele estava de costas para mim, de repente ele pega e vira assim, aponta para mim e fala, você sabe do que eu estou falando? Cara, aquilo ali me fez tremer na presença do Senhor. Me veio um frio na barriga, me engasgou aqui, eu falei, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Aí ele perguntou para mim se você já é pastor, eu falei, não. Aí ele falou assim, mas vai ser, eu disse amém, ele falou, você falou muito rápido. Quando ele falou assim, você falou muito rápido, eu falei, meu, o que eu fiz de errado? Aí ele falou assim, quando eu fui chamado para ser profeta, eu saí, eu tinha um trabalho público, ganhava 8 salários, eu saí de 8 salários para 0, e olhou para mim, e eu falei assim, será que eu vou perder meu emprego? Foi o que eu pensei, porque eu não estava discernindo o que o cara estava falando, falei, pronto, agora eu vou perder meu emprego. Mas daí eu falei assim, tá bom, Senhor, que a tua vontade seja feita, porque eu poderia me preocupar, queridos, com a perda do emprego. Mas antes de Jesus nem emprego eu tinha. Antes de Jesus não tinha nada. Nem família, nada. Eu tinha Simone do meu lado, mas a gente nem estava mais como uma família. Nós morávamos debaixo do mesmo teto, queridos. Mas praticamente como dois estranhos dentro de casa. E eu vi Deus entrar. E Deus me enviou como um pastor que não sabia o que fazer para começar a ser. E quando eu vim como pastor para essa cidade, queridos, eu não sabia por onde começar. Não teve uma escola me ensinando a ser pastor. Ninguém veio aqui, Marcelo, vou te ensinar o que você tem que fazer. Não. Tive que aprender aqui, acertando, errando, acertando, errando, acertando. E Deus foi se movendo, foi fazendo, Deus foi colocando pessoas, foi acrescentando. E as pessoas que chegavam, elas estavam tão feridas e machucadas quanto eu estava. Tanto quanto. E Deus foi trabalhando, foi movendo, e a gente foi errando, foi acertando juntos, e acertando, e errando, e acertando, e errando, e juntando os cacos, levantando de volta, seguindo em frente. Mas nós éramos apaixonados, e nós somos apaixonados pelo Senhor. Nós ainda somos, queridos. Esse amor, ele não se perdeu, e é por isso que nós estamos aqui. E nós fazemos o que fazemos porque nós amamos a Deus. O que eu faço, o que você faz, é porque nós amamos a Deus. Eu e você estamos aqui, queridos, porque nós amamos a Deus. Não é para nos divertir. Não, queridos. Não é para buscar bênção. Não, irmãos. É porque nós amamos a Deus. Em alguns momentos nós nos perdemos. Em alguns momentos nós deixamos que a vaidade e o orgulho tomasse conta do nosso coração. A gente cresceu. A gente sai, queridos, de um grupinho de 10 pessoas e tornamos uma igreja de quase 100 pessoas. Você acha que isso não engrandece? Você acha que isso não chama a atenção? De repente, quando nós chegamos aqui, ninguém falava com a gente. Ninguém me chamava para podcast. Ninguém me convidava para pregar em igreja nenhuma. Quando nós chegamos nesse lugar aqui, nós éramos os caras que fumavam maconha dentro da igreja. Nós éramos o cara que tinha rodinha de narguile. Esses éramos nós. Daí de repente a igreja cresceu. Aí começou a aparecer as fotos da igreja grande. E isso começou a chamar a atenção. Aí as pessoas começaram a chamar a gente para pregar, convidar a gente para estar. Aí de repente nós estamos num cenário de novo, que nós somos os feios, de novo. De novo. Irmão, posso falar uma coisa para você? As pessoas falavam de mim quando eu não tinha Jesus. Quando eu me converti, as pessoas falavam de mim também. Quando eu virei pastor, as pessoas falavam de mim.
toda essa história, eu sempre tive pessoas falando bem e mal de mim. E vou continuar tendo pessoas falando bem e mal. Agora, queridos, se o que as pessoas falam de mim me mover em relação àquilo que Deus tem para minha vida, queridos, se depender do que as pessoas falam de mim para eu me mover em direção a Deus, eu estou frito. Eu preciso saber o que Deus está falando de mim. Eu preciso saber o que Deus fala para mim. E é isso que você precisa saber. É isso que você precisa ter dentro do seu coração. Um dia eu cheguei para uma pessoa e falei, me converti. Não acredito, fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Eu falei, fizeram. Jesus. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o que eu quero deixar para você? Que você possa colocar teu coração diante da presença do Senhor, para que você viva um milagre. Talvez você possa olhar para tudo assim, pastor, eu nunca vivi um milagre, mas amados, talvez esse seja um milagre na vida de alguém. Talvez uma pessoa nunca vai conseguir ouvir Jesus de outra pessoa que não seja você. E de repente ela vai olhar para você e falar assim, poxa, mas eu conheço você e Deus fez isso na sua vida. Se Deus fez isso na sua vida, faz na minha também. Tem pessoas que vão se aproximar do Senhor porque elas vão conhecer você. Porque elas vão olhar para você e falar assim, eu quero isso que você tem. O que a gente não pode é oferecer um Jesus, queridos, que não está nas nossas vidas. A gente não pode oferecer um Jesus que não está nas nossas vidas. A gente não pode ser aquelas pessoas, queridos, que está falando de Jesus nas rodas, mas falando mal dos irmãos na outra. A gente não pode, queridos, vender um Jesus Cristo, queridos, que nós não estamos nos relacionando. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós precisamos oferecer Jesus Cristo para as pessoas. E se for necessário, a gente vai falar. Se for necessário, isso significa o quê? Que as nossas atitudes dirão ao Senhor que nós sabemos. As nossas atitudes mostram ao Senhor que nós quem é o nosso Deus. E amados, nós temos que tomar medidas para deter todo o progresso maligno em nossas vidas. Nenhum progresso do inferno ele deve continuar, e é importante darmos este passo. Talvez você esteja passando por um problema há muito tempo, uma dificuldade há muito tempo. É hora de se libertar dessa escravidão, irmão. É hora de sair desse cenário. A primeira coisa a fazer é quebrar os obstáculos e eliminar esses bloqueios antes de começarmos a clamar ao Senhor por um milagre. Irmãos, lembre-se de que o cego Bartimeu, ele jogou fora a sua capa para que ele pudesse se aproximar de Jesus Cristo. Então talvez você precise jogar fora as roupas que te impedem de chegar diante da presença do Senhor. Às vezes você precisa jogar fora as capas, queridos, que estão te segurando e não deixa você ir para a presença do Senhor. Eu me lembro que um dia eu tive que chegar para uma pessoa que eu amo muito e falei para ele assim, cara, hoje o nosso caminho se divide. Por quê? Porque essa pessoa ela estava me afastando de Deus ao invés de me aproximar de Deus. Tantos anos depois, 10 anos depois, essa pessoa está indo na igreja porque viu eu ir à igreja e viu o que o Senhor fez na minha vida. Então, amados, o que eu quero dizer para você? Tem momentos aonde que as capas que nos seguram, que nos impede de andar, que nos impede de chegar na presença do Senhor, elas têm que ficar para trás. As capas que nos impede de ter relacionamento com Deus, tem que ficar para trás. Aqueles pesos, queridos, que não deixam você andar, tem que ficar para trás. Devemos também jogar fora todas as vestes malignas agora, para que possamos tocar o Salvador, irmãos. Eu peço que você feche os teus olhos por um instante. A gente vai começar a adorar. Entrega teu coração ao Senhor agora, nesse momento. Deixa Deus falar. Deixa Deus tocar teu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pode apagar lá. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha ministrando os nossos corações. Vem falando ao coração dos meus irmãos, Pai. Coloca diante deles, Deus, a tua vontade. Uricantoria abaçou, diria larabaxê, de agradai. Diriria rabaçou, que abaxê, agradai. Santo, 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 santo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema
possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Queridos, eu quero te convidar. Se você foi tocado por essa palavra, se Deus falou alguma coisa no teu coração, e que se você deseja que eu ore por você, eu queria te convidar que você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente para eu poder orar. Eu e a pastora estaremos aqui e nós estaremos orando por você. Amém? Enquanto isso, você continue adorando. Deixa essa música falar ao teu coração. Amém? Haverá milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu
teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Durante essa semana, essa música ela ficou no meu ouvido, no meu coração, praticamente o tempo todo. O tempo todo Deus falando. Deus me mostrando, em cada frase dela, ela dizia aquilo que parecia impossível. Aquilo que aos meus olhos era impossível, aquilo que aos olhos dos homens era impossível, aquilo que aos olhos das pessoas era impossível. Para Deus não foi. Para Deus não foi. Deus arrumou toda a casa, Deus consertou todas as coisas. E depois disso, eu passei a viver essa segunda parte do refrão. Usa-me, eu sou o teu milagre. De repente, eu vi pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo transformadas, porque Deus tinha operado um milagre na minha vida. Eu vi uma mãe que tinha perdido o seu filho chorando e agradecendo, porque o filho tinha recebido uma cópia de um livro onde eu conto o meu testemunho. E essa pessoa aceitou Jesus Cristo através de uma oração que tem na metade do livro. E através dessa oração, ela quis sair da vida de prostituição que ela vivia. Ela se internou numa clínica para se recuperar das drogas e morreu dentro da clínica. E a mãe chorava assim a morte daquela pessoa. Mas ela glorificava a Deus e agradecia a Deus, porque um dia esse livro chegou até as mãos dela. E ela pôde conhecer Jesus. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Você é um milagre. Deus tem operado na sua vida. Deus tem feito obras incríveis em você. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar através de você. Não aqui dentro da igreja, lá fora, para as vidas aí fora. Deixa Deus te usar. Fale de Deus para alguém. Fale desse amor para alguém. Fale aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus operou na sua vida. O
teu milagre. Conta para alguém, deixa Deus usar esse milagre na vida de outra pessoa. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e glorificar teu santo nome. Por esse dia, por essa palavra, por essa adoração, pelas vidas que aqui estão. Em nome de Jesus, te agradeço. Pela tua bondade, pelo teu amor, a tua graça. Em nome de Jesus. Receba toda adoração, todo louvor. Receba, Pai, as nossas palmas em nome de Jesus. Queridos, eu vou fazer uma oração. Se você precisar ir embora, vai na paz, que Deus te abençoe. Deus guarde, né, te proteja. Mas se você for ficar aqui, eu vou pedir para você alguns minutinhos, só para eu respirar um pouquinho ali no banheiro. Daqui a pouco eu volto aqui e vou explicar como que vai funcionar, como que a gente vai ficar nesse tempo, tá? E quais são os passos que nós daremos daqui para frente.